Olá pessoal, olha eu aqui de novo. Eu finalmente comecei a ver Rick e Morty. Teve um começo meio confuso, tem muito palavrão e zoação com Deus, mas tirando isso é um ótimo desenho. Agora eu entendo porque o pessoal fala tanto dele. Mas enfim, depois de 4 dias maratonando as 5 temporadas, estou eu aqui de volta com novas dicas e opiniões. E deixem o like. Bom, para começar com as dicas, eu recomendo que veja Rick and Morty, a menos que seja uma pessoa super religiosa, é claro, pois aí você não só se incomodará com os palavrões, como também se incomodará com as piadas relacionadas a Deus. Ah, e não se esqueça que esse desenho é feito pela Adult Swim, ou seja, um desenho em qualidade Warner feito para adultos. Violência extrema e muito sangue em desenho é a mesma coisa que em filmes, mas mesmo assim não é algo recomendado para criança. Por falar em Warner, outra produção recomendada também é Superman Lois, aonde para mim o único ponto negativo é o efeito especial do estado no final. Meio que tem um jogo de sinuca feito com vilões no final, aonde só faltou o som mesmo. Mas essa é uma série CW, então tenho medo dela ficar pior no final. Afinal, todas as séries da Warner feitas pela CW começam super bem e vai piorando com o tempo. Mas agora mudando um pouco de assunto, falando um pouco de anime, um anime pequeno e finalizado que eu gosto muito é Soul Eater, ou Devorador de Alma se preferir. Mas além dele também tem o Black Clover, aonde o anime alcançou o mangá. Então veio uma pausa que espero que dure pouco, mas como um acabou e o outro entrou em pausa indefinida, de anime o único que eu estou acompanhando é Boruto mesmo, anime que só foi ficar bom depois de mais de 100 episódios por sinal. Então agora eu recomendo que veja Boruto, e como não dá pra começar pela metade, afinal detalhes que parecem ser irrelevantes são muito importantes lá na frente, então pra pessoa entender tudo, infelizmente ela terá que aguentar. Mas agora saindo um pouquinho das animações e indo pro PC, que é algo que aparentemente vocês gostam muito, mas isso é só um detalhe. A questão é que, assim como foi falado no episódio 7, os novos hardwares estão chegando aí, e no caso de algum deles já está tendo teste, mas apesar de estarmos ainda num período de transição, é um teste bem interessante. Um bom exemplo são as novas placas-mãe, aonde vem o DDR novo ou o suporte de novas fontes, mas ainda não está totalmente no novo padrão. Afinal, apesar do novo padrão de fonte estar às portas, nem todo mundo vai querer trocar, ainda mais quem tem uma boa fonte. O mesmo vale para o resto do PC. E como eu disse lá no episódio 7, com a chegada de memória RAM DDR5, de fato a DDR4 deu uma pequena queda, e com a queda do DDR4, o DDR3 também deu uma pequena queda, mas como a venda massiva ainda não começou, a queda foi bem pequena mesmo. E para os fãs do DDR3, que agora já é difícil achar placa-mãe com o DDR3, agora vai ficar pior ainda. Afinal, se agora são poucas fabricantes que fabricam placas-mãe com DDR3, ou melhor dizendo, fabricavam, pois agora estão parando com o DDR3 para dar início ao DDR5. E isso a princípio vai ser mais um motivo para baixar o preço do DDR3, mas logo será tão difícil encontrar que o preço irá subir. E isso vai ir assim até não existir mais, no máximo achando usado, é claro. E deixem o like. Bom pessoal, esse aqui é um episódio que eu falo muita coisa de vários assuntos diferentes, e eu estava pensando em fazer episódios de parte 2, e para um episódio teste, nada melhor do que o episódio que dê para falar muitos assuntos diferentes, mas qualquer coisa eu posso pegar um outro episódio com um assunto mais específico, e isso eu já deixo por escolha de vocês. Tudo bem que a minha média de ouvintes fica entre 3 a 20 pessoas, mas mesmo tendo 3 ouvintes em cada episódio já são pessoas, e só por ser plural já é motivo para me comemorar. E se é para dar opinião, por que não dar opinião do meu próprio podcast? Que por sinal tem 50% dos ouvintes nos Estados Unidos. Tudo bem que tem uma comunidade enorme de BR por lá, mas mesmo assim é interessante ver que eu tenho mais ouvintes lá do que no Brasil, aonde eu só tenho 30%, e por fim tendo os outros 20% no resto do mundo. Enfim, pensando em alguém que não fala tão bem assim é até interessante, afinal mesmo sabendo falar português para alguém fora do Brasil pode ser meio difícil entender, afinal apesar de ter a língua presa eu também não tenho uma voz nem alta nem clara. Mas novamente mudando de assunto, parece que as palavras do Temer se cumpriu. Depois de sair da presidência e passar a faixa pro Bolsonaro, meio que suas últimas palavras foi que todo mundo sentiria saudade dele. E depois de muitas cagadas e tilmadas feitas por Bolsonaro, olha só, o povo sentindo saudade dele. Mas enfim, apesar de tudo isso, acho difícil ele voltar, mesmo o povo pedindo para ele se reeleger, ou no caso se eleger. Mas de qualquer forma eu também acho isso difícil, mas devo admitir que seria uma coisa boa. Afinal, se ele consertou o buraco da Dilma, também conseguiria consertar o buraco do Bolsonaro. Mas acho que o Brasil
sem um buraco não faz sentido. Mesmo com todo mundo querendo ver o Brasil fora de um buraco e não saindo de um para cair no outro um tempinho depois. Afinal, quem gosta de montanha-russa é trader. E por falar em trader, pelo menos esse cenário que estamos é bom para os investidores, seja em termos nacionais ou em termos internacionais. Afinal, com a compra online ficando mais popular, não importa mais a localização da empresa. Então, apesar de ainda ser importante, a questão da localização não é mais algo relevante. Afinal, pela internet, uma empresa pode ficar em um país com imposto menor, vendendo aquele produto ou serviço pela internet e se tendo um lucro muito maior no processo. E como o lucro se converte em crescimento da empresa, isso é ótimo para os investidores. E com as transportadoras se multiplicando, isso melhora mais ainda, mesmo com toda a burocracia e imposto. Um bom exemplo é o Mercado Livre com o Mercado Envio, onde agora tem muitos vendedores internacionais no Mercado Livre. E apesar de em muitos lugares os correios ainda ser um monopólio, em muitos outros a entrega já são feitas pelo Mercado Envio, onde inclusive existe parceria com outras transportadoras e provavelmente outros sites de venda como a AliExpress, a Amazon, Shopee, entre outros. Enfim, eles provavelmente entrarão nessa também. Afinal, tendo seu próprio serviço de entrega, você não só tem mais segurança nas suas entregas, como você também tem mais velocidade de entrega e outra fonte de renda. E apesar dos grandões já ter esse tipo de serviço, na minha opinião, o que está mais avançado nisso é o Mercado Livre. Isso falando de Brasil, é claro. Mesmo com a Magalu e o Grupo Pão de Açúcar tendo mais chances de ganhar nessa, principalmente o Grupo Pão de Açúcar. Afinal, Ponto Frio e Casas Bahia tem muitos e muitos caminhões. Isso fora o fato de qualquer lugar ter um Extra, uma Casa Bahia ou um Ponto Frio, e transformar essas lojas em ponto de despacho é uma coisa bem simples. Mas diferente da Magalu, o Grupo Pão de Açúcar não é tão focado assim em vendas online. Mesmo isso existindo, é claro. Não é à toa que muita gente investe nela, principalmente na Magalu. Mas nessas e outras, cada um tem sua opinião. E essas são só as minhas. Bom, as minhas estão aí. Coloquem as suas também. Se concordam ou discordam de algo, por exemplo. Enfim, enquanto isso vocês comentam aí, eu tô indo, mas volto semana que vem. Então, tchau, tchau, pessoal.